Boa noite, graça e paz, você que está nos assistindo, esse culto, nessa noite. Gostaria de te convidar a louvar conosco o quanto você ama a Deus. Nós vamos louvar agora dizendo que, mais que tudo, nós amamos a Ele. Mais que a nossa dor, mais que o nosso desespero, mais do que qualquer coisa, nós amamos a Deus. Amém? Levanto as mãos e dou a Ti total adoração. Tu és o Rei dos Reis, sobre o Teu trono Tu estás, por causa do Teu grande amor por mim. Dou a Ti esta canção, para sempre cantarei, mais que tudo Te amarei. Levanto as mãos e dou a Ti total adoração. Tu és o Rei dos Reis, sob o Teu trono Tu estás, por causa do Teu grande amor por mim. Dou a Ti esta canção, para sempre cantarei, mais que tudo Te amarei. Leva-me, Senhor, e nos momentos de temor, se alguém me abandonar, Tu jamais me deixarás. Em Ti, Senhor, seguro sei que estou. Para sempre cantarei, mais que tudo Te amarei. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te adoro frente ao trono. Te dou minha vida, mais que tudo eu Te amarei. Te amo, Jesus. Te adoro frente ao trono. Te dou minha vida, mais que tudo eu Te amarei. Te amo, Jesus. Te adoro frente ao trono. Te dou minha vida, mais que tudo eu Te amarei. Te amo, Jesus. Te adoro frente ao trono. Te dou minha vida, mais que tudo eu Te amarei. Te amo, 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 Te amo. Te dou, Te dou, Te dou, Te dou.
te adoro frente ao trono, te dou minha vida, mais que tudo eu te amarei. Te amo, Jesus, te adoro frente ao trono, te dou minha vida, Deus, mais que tudo eu te amarei. Mais que tudo te amarei. Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma transmissão de nossos cultos. Nós somos da Igreja de Deus em Cristo, Cogic Vida de Itapira. Hoje eu gostaria que a gente pudesse compartilhar uma palavra que tem como a temática uma palavra que a gente às vezes não gosta muito. É uma palavra que se chama desamparo. Quem aqui já não se sentiu desamparado? Quantas vezes a gente não tentou gritar por socorro e não conseguiu achar ninguém? Quantas vezes nós não nos sentimos sozinho, choramos e clamamos, mas parece que não havia luz, parece que não havia ninguém para nos amparar. Se você se identifica com essa palavra, fique conosco. Deus tem uma mensagem de paz e de vida para você. Vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a gente lê esse texto, na nossa mente paira várias dúvidas. Quem aqui já não pensou, será que Jesus estava sozinho? Será que realmente Deus o desamparou? Será que ele estava sofrendo? Será que ele queria fugir da cruz? Será que ele queria desistir? E é importante a gente entender e começar a ver tudo o que estava acontecendo com Jesus, qual era o seu sentimento e a gente responder essas questões que nós temos. E a gente vai ver que essa expressão de Jesus não é simplesmente que ele estava desamparado, mas que ele estava ensinando uma lição para todos nós. Vamos lá, primeira pergunta: será que Jesus estava se sentindo só? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Lendo esse versículo, a gente tira essa primeira dúvida. Jesus nunca se sentiu sozinho. E na passagem que a gente lê, ele fala sobre a sua morte. E ele diz que todos iam abandoná-lo. Ele diz que ele estaria sozinho. Mas uma coisa a gente entende e a gente lê aqui e percebe. Ele diz que o Pai sempre estaria com ele. Outra pergunta que a gente pode se fazer: será que Jesus estava querendo fugir da cruz? Será que simplesmente ele estava querendo abandonar o que ele veio fazer? Vamos ler a Bíblia mais uma vez. Livro de João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim, a esta hora. Então a gente percebe mais uma vez Jesus falando sobre o que ele ia ter que passar, sobre a cruz do Calvário. E mais uma vez a gente vê ele afirmando: de maneira nenhuma ele ia desistir, de maneira nenhuma ele ia voltar atrás, mas ele dizendo para a gente: eu vim para esta hora. Então Jesus não estava ali simplesmente se sentindo sozinho, ele não estava ali simplesmente dizendo que, olha, eu quero abandonar tudo, mas ele estava sofrendo como homem o peso daquilo que ele estava passando. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente percebe essa dor, nós vemos o empenho de Cristo em cumprir com a vontade do Pai. É importante a gente entender também
Que sentimento Jesus estava passando ali? Muitas vezes a gente pensa nesse sentimento somente como o sofrimento, somente como a dor. Mas o que Jesus estava sentindo ali e o que ele queria que a gente sentisse também? Vamos ler a Bíblia mais uma vez. O livro agora é o de Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É importante a gente entender que Jesus veio nos ensinar que o sentimento que ele veio trazer, que o sentimento que ele tinha, era um sentimento de cumprir com a vontade do Pai. Mesmo que para isso ele tivesse que abrir mão de poder, abrir mão de glória, para se fazer homem e para nos ensinar o que realmente é ser um filho de Deus dentro de um ser humano. Então nós temos que ter esse sentimento de que Jesus veio nos mostrar que Deus não é somente poder. E até então Deus era somente conhecido pelo seu poder. Mas Jesus vem nos mostrar e vem nos revelar que há um Pai que nos ama a ponto de dar o seu Filho para que morresse no lugar de nós que éramos culpados, para que fôssemos redimidos dos nossos pecados. Então, esse sentimento tem que estar na nossa mente e isso tem que gerar na nossa mente uma consciência. Nós precisamos entender que Deus é poderoso sim, mas que Jesus vem revelar para a gente que mais do que um Deus de poder, nós temos um Pai que nos ama. E é importante nós falarmos um pouquinho sobre isso, porque a nossa relação com Deus muitas vezes é baseada somente no poder. E é interessante que o poder de Deus está em tudo que Ele criou. Nós olhamos para a natureza, olhamos paisagens fantásticas e dizemos, nossa, eu consigo perceber o poder de Deus. Nós olhamos para os planetas, para o universo, para o céu, para os mares e nós percebemos, eu consigo perceber o poder de Deus em tudo isso. Mas será que é só o poder de Deus que a gente tem que perceber? Será que é só o poder de Deus que a gente tem que viver? Quantas vezes nós já não fomos curados pelo poder de Deus? Quantos milagres, quantas lutas e batalhas nós vencemos por causa desse poder? Mas o que Jesus quer nos mostrar também é que existe um Pai. E Jesus nos ensina sobre como chegar até esse Pai. Vamos ler a Bíblia. João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um versículo que a gente conhece, um versículo que a gente sabe de cor, mas será que a gente entendeu ele? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebam, existe um caminho que nos leva à verdade e essa verdade nos mostra que é a vida. O que é a vida realmente? E quando a gente fala de caminho, muitas vezes a gente pensa em quilômetros, muitas vezes a gente pensa em distância, muitas vezes a gente pensa em tempo. Mas olha que interessante. Esse caminho, ele leva até a verdade. E a verdade é o conhecimento de Deus. A verdade é o conhecimento de quem é Ele. E conhecendo Ele, nós saberemos o que é vida. E esse caminho, depois o versículo termina dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É super importante a gente entender agora uma coisa. Por mais que a gente entenda que Deus é poderoso, o versículo não diz que Jesus é o caminho que leva a Deus. O versículo diz que Jesus é o caminho que leva ao Pai. Várias religiões têm Deus, mas o cristianismo, o Evangelho de Cristo, ele leva ao Pai.
Deus já era conhecido pelo seu poder, mas Jesus agora ele tem um caminho que leva até o Pai. E esse caminho não é medido por quilômetros e nem por tempo. Esse caminho é medido por verdade. Esse caminho é medido por conhecimento. Então, se tem algo que separa a gente do Pai, não é espaço, é conhecimento da verdade. Se a gente falar de Deus, a gente vai ver os atributos dele e a gente vai perceber que ele tem todo o poder. Ele é onipotente, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele está em todo lugar, ele é onipresente. De certa forma, de alguma forma, você está perto de Deus, porque ele está em todo lugar. Mas para estar perto do Pai, existe um caminho a ser percorrido, e esse caminho se chama conhecimento. Conhecer a verdade, conhecer a Cristo, vai revelar para a gente quem é o nosso Pai. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo que para conhecer a Deus, muitas pessoas podem conhecer, mas conhecer o Pai somente através do caminho que é Jesus. E para a gente concluir isso e voltar lá no versículo que lemos no começo, o versículo ele diz assim, ó, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? É importante a gente entender que Deus estava sendo desamparado sim, pelo poder de Deus. Mas ele estava sendo amparado, ele estava sendo levado a cumprir a vontade do Pai. Então nós precisamos discernir isso, porque nem sempre na nossa vida Deus vai manifestar o seu poder, mas sempre Ele vai manifestar a sua presença como Pai. E talvez você diga, mas isso é complicado, como assim Deus não vai querer manifestar o seu poder em mim? Vamos ler a Bíblia mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que por 3 períodos ele orou, ele jejuou, ele intercedeu e ele clamou para que o poder de Deus na vida dele tirasse um espinho que ele tinha. E o texto diz que Satanás vinha e esfregava na cara dele, você não é nada, porque Deus não te cura. Agora, pensa quantas vezes nós também não somos esbofeteados, quantas vezes nós também não nos sentimos assim, desamparados, querendo que o poder de Deus venha na nossa vida e resolva coisas. Eu não estou dizendo que o poder de Deus não resolve. Por diversas vezes nós já oramos e celebramos pessoas que fomos curadas. Mas eu como pastor te digo, já orei e também celebrei velórios de pessoas que não foram curadas na sua carne. Mas uma coisa eu tenho certeza, que elas foram curadas na sua alma. Porque por mais que o poder de Deus não se manifestou ali, porque não foi a vontade de Deus, uma coisa nós temos certeza, a presença, o sacrifício e a graça do Pai se manifesta nas nossas vidas, com certeza. Então, a gente precisa aprender também que a vontade de Deus é soberana e Ele decide se Ele quer manifestar o seu poder ou não em nossas vidas. Então, a gente não precisa ser pessoas que vamos ficar chorando e dizendo, ó Deus, por que Tu ainda não me curou? Ó Deus, por que ainda Tu não veio com providência para isso ou para aquilo? O apóstolo Paulo nos ensina aqui que Deus disse para ele, a minha graça te basta. Ou seja, o Pai que enviou seu Filho para que salvasse as nossas almas, a graça que chegou até nós é suficiente para que a gente viva. É suficiente para que a gente não se sinta desamparado. É suficiente para que a gente prossiga naquilo que Deus quer conosco. Então precisamos aprender. O
texto que lemos diz: Deus meu, por que me desamparastes? Na nossa vida, muitas vezes, nós nos sentiremos desamparados. E pode ser que o poder de Deus não venha resolver os nossos problemas. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa: a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus é suficiente para suportarmos toda a dor. A graça de Deus é suficiente para que prossigamos naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Uma passagem que Jesus cura 10 leprosos. Os 10 receberam o poder de Deus, porém somente um voltou para conhecer o Pai. E o convite que eu faço para você hoje é que nós possamos ser pessoas que não vivemos somente do poder de Deus, mas nós vivemos por causa que o Pai tem um propósito conosco. Nós vivemos por causa de um Pai que não nos abandona. Nós vivemos por causa de um Pai que está conosco, independente do seu poder. E isso traz paz para nossas almas. Isso nos traz paz de espírito para que nós possamos viver uma vida em abundância, porque conhecemos a Cristo e conhecemos um Deus que tem sim poder, mas que veio nos revelar que temos um Pai que nos ama. Essa é a palavra de Deus para você. E eu gostaria que a gente pudesse mencionar um último versículo, que está no livro de Salmos, capítulo de número 27 e versículo de número 10, que diz assim: quando um pai ou quando a mãe te desamparar, o Senhor teu Deus cuidará de ti. Que possamos ficar com essa palavra e que possamos ter a certeza que, independente de circunstâncias que não estão sendo resolvidas pelo poder de Deus, a graça dele é suficiente, porque está conosco e nos alcançou. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, te agradecemos porque te louvamos e te engrandecemos. Te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, ó Pai. E nós oramos para que tenhamos o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Que nós entendamos, ó Pai, que não é somente o seu poder, mas tu vem revelar para a gente um Pai que é verdadeiro. E nós oramos, ó Pai, para que nos momentos onde nós nos sentimos desamparados, onde nós talvez não vemos o seu poder, nós possamos ver a tua graça em nossa vida. Nós possamos ver a transformação, nós possamos ver, ó Pai, tudo aquilo que tu tem feito por nós e tudo aquilo que tu fez por nós na cruz do Calvário. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor que é suficiente para que a gente prossiga. Te agradecemos, ó Pai, pela tua vontade que é soberana em nossas vidas e que nós possamos viver esse evangelho de graça, esse evangelho de poder, com a consciência que tu és o nosso Pai e nunca nos abandona. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e possamos dizer juntos mais uma vez: amém. Deus te abençoe, Deus tem vida para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que nada te falte, que você tenha a paz necessária, que você tenha refrigério, que você tenha descanso no Senhor. Adore ao Senhor dizendo: pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Eu tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em
tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Ele é Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Ele é o teu mestre. Jeová Shalom, só tu és, Senhor. Jeová Shalom, aleluia, aleluia. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo,